Você abre o noticiário e tem lá uma matéria de mais um emprego ou modelo de negócios que a IA vai disruptar, ou anúncio de alguma nova versão do ChatGPT, do Gemini, o que quer que seja, não deu nem tempo de você testar a última versão. Ou você abre o LinkedIn, parece que todo mundo já domina a IA, está todo mundo publicando ali os seus agentes, e se você é empreendedor B2B, assim como eu, deve sentir bastante ansiedade, seja pelo tamanho da oportunidade que você consegue visualizar com IA, então você consegue vislumbrar novos produtos, novos mercados que a sua empresa pode acessar através da IA, mas na mesma medida você sente também o tamanho da ameaça, parece que a qualquer momento vai aparecer uma molecada ali com uma empresa nova que vai quebrar o teu negócio. Eu sou Ricardo Corrêa, sou fundador da Ramp e host aqui do RampUp, e eu trabalho há mais ou menos 20 anos com marketing e vendas B2B dentro do mercado de tecnologia, e eu já vi alguns ciclos acontecendo, e hoje eu quero falar sobre o impacto que eu vejo que a IA está causando nos negócios B2B. Bora cair para dentro. Eu separei esse impacto em 3 vertentes que eu quero abordar no vídeo de hoje. E eu vou me basear aqui em matérias que eu encontrei, que eu consumo nesses últimos 2, 3 meses, tá? Não vou nem tão longe aqui nas minhas referências. Então, se a gente pega o impacto para quem trabalha com serviços e consultoria, a gente teve ali, por volta de abril, uma matéria que eu pesquei de fora do Brasil, na verdade do governo norte-americano ali, o Elon Musk, com seu ministério cortando diretórios ali dos órgãos públicos norte-americanos, né, cortando o orçamento na ordem de mais ou menos 5 bilhões das grandes consultorias, como Deloitte e Accenture, dizendo que esses serviços aí poderiam ser muito bem internalizados pelos órgãos, principalmente usando ali IA. Então, eu fico pensando o impacto que isso tem na linha de receita dessas empresas e o efeito em cadeia que isso pode ter se outros órgãos públicos, se outras grandes empresas seguirem a mesma tendência, o que é bem possível. Eu peguei também, dentro da vertente de consultoria, um artigo de LinkedIn desse Oliver, que é um rapaz que eu acompanho ali de LinkedIn, ele vem do mercado de consultoria. Eu vou inclusive pedir para o time deixar o artigo na descrição desse vídeo ali de referência. Ele fala que ele trabalhou por muitos anos com consultoria e que ele enxerga agora que com o IA é o momento de a gente ressignificar, né, resetar o que uma consultoria deve fazer agora, considerando o impacto que a IA tem nesse tipo de negócio. E aí a gente pensa assim, poxa, então empresas de serviço de consultoria estão ameaçadas, as empresas de tecnologia estão bem na foto, né? Aí a gente vê ali, a gente praticamente entra esse ano com o anúncio do Satya Nadella, ali, o CEO da Microsoft, dizendo que SaaS está com os dias contados porque a IA vai ser como se fosse um meteoro aí acertando na indústria de software. É claro que esse artigo ele veio sendo bastante explorado aí nos últimos meses, tem toda uma narrativa, né? Não é tanto assim, mas fato é que quem empreende com SaaS e já tinha algum nível de preocupação com o IA, vê esse tipo de informação e fica ainda mais alarmado, né? Eu gosto bastante desse artigo, também vou pedir para deixar aqui nas referências. Na verdade, eu gosto bastante do assunto de Vertical AI, né? Eu acho que a grande oportunidade, posso falar disso mais adiante no vídeo, para quem vai empreender no Brasil com AI, está nas IAs verticais, nas IAs pensadas para nicho. E tem esse artigo desse rapaz de fora do Brasil falando que estima mais ou menos o tamanho da oportunidade de agentes de IA verticais na ordem de 300 bilhões de reais, impactando aí a indústria de softwares empresariais. E pesquei também esse artigo de LinkedIn de um colega, inclusive, aí, o Anderson Palma, que a gente se conheceu na época de Superlógica, enfim, muitas histórias aí. Mas ele escreveu que o Lean Startup morreu e só o Brasil não está sabendo ainda. Eu achei uma abordagem bastante interessante, porque o Lean Startup ele deu embasamento
para as empresas SaaS, para as startups do mundo todo, praticamente nos últimos 15 anos. E parece que a verdade é que daqui para frente a gente pouco vai aproveitar desse playbook, talvez um ou outro conceito ali, mas a IA tende a disruptar bastante. Não só esse playbook, como vários outros, mas eu acho que esse playbook ele é meio que a espinha dorsal para o que a gente fez nos últimos 10, 15 anos. E tem aí uma terceira vertente que eu quero explorar, e essa é amplamente explorada aí nas mídias e talvez causa de maior ansiedade, é o impacto da IA nas profissões, nos empregos e nos designs organizacionais das empresas. A gente pega aí nos últimos 2, 3 meses, 2 empresas globais de muita expressão, a Duolingo e a Shopify, falando que se tornariam empresas AI first. O que isso significa? Que toda e qualquer posição da empresa eles vão reavaliar se tem necessidade de ter ali um ser humano fazendo aquela função, especialmente para novas vagas, né? Então abriu uma nova vaga, eles têm que ter clareza de que aquilo não poderia ser feito como IA, além de que IA se torna uma componente fundamental dentro da cultura, tanto quanto é você saber operar um computador, você saber trabalhar com inteligência artificial. E a reboque vieram outras empresas também, mas essas foram as que chamaram mais atenção nos últimos tempos. E eu acabei sendo impactado também por um artigo que nem popularizou tanto, mas que eu achei bastante intrigante, que ele questiona bastante aquela tríade que a gente conhece bem em startups, que fala que toda startup tem que ter o hustler, o hipster e o hacker, né? Ou traduzindo, tem que ter o CEO, que é mais o perfil desbravador, você tem que ter o marqueteiro, que é mais o hipster, e o CTO ali, né? O cara de tecnologia, que é o hacker. Também questionando isso, né? E fato é que a gente não sabe muito bem como que vai ficar o design organizacional das empresas com AI, mas é um fato que vai mudar radicalmente. Aqui no exemplo, né, e eu não sei se vai ser bem isso, ele recomenda substituir aí esse tripé do hustler, hacker e hipster pelo o visionário, que muito provavelmente é o cara da tomada de decisões, quem aponta a direção para onde o produto vai, direção de mercado. Você tem o arquiteto de IA, que provavelmente substitui aí o papel do CTO, alguém talvez até menos técnico e mais com uma cabeça de concepção de arquitetura de inteligência artificial e como usar essa inteligência artificial a favor do negócio. E você tem o influencer, muito provavelmente substituindo o marqueteiro, você tem uma pessoa sendo porta-voz. Inclusive, se você acompanha aqui o meu canal, sabe o quanto eu falo sobre a importância de empreendedores, de founders tomarem a frente aí quando o assunto é construção de conteúdo, geração de influência e de autoridade. E eu acho que tem um match muito forte para as empresas B2B para daqui para frente, trabalhar tanto com inteligência artificial quanto dentro do Creators Economy. Tanto que esses dois assuntos são assuntos que eu mais quero falar no meu canal daqui para frente. Aí uma vez que a gente entendeu um pouco do impacto e aterrissou um pouco do que a gente está vendo por aí nesses últimos 2, 3 meses, eu comentei que eu já vi algumas transformações dentro dessas minhas 2 décadas trabalhando no mercado de tecnologia. Eu tive a felicidade ali de já estar empregado dentro da indústria de software. Quando a cloud surgiu, né, o modelo em nuvem surgiu ali no Brasil, começa esse assunto por volta de 2010, 2011, e que deu origem a grande parte das empresas e dos modelos de negócio que a gente conhece hoje. Então, foi graças à cloud que surgiram todas as empresas SaaS brasileiras e de fora. Então, muito possivelmente, todos os produtos que você usa hoje, ou grande parte dos softwares que você usa hoje, eles só nasceram por conta da era cloud. Mas até mesmo os produtos de consumo que a gente usa, Nubank, iFood, Netflix, são todas empresas que ou surgiram na era cloud ou atingiram a escala que elas atingiram na era cloud. E uma reflexão que eu gostaria de fazer com vocês para a gente entender o tamanho da transformação que a IA está causando é que a gente pode colocar em 2 espectros, né? A gente pode olhar a transformação da IA
apenas como a transição de um modal tecnológico. Então a gente vem ali nos anos 80, 90, com o surgimento do computador individual, depois a gente vem com a era cloud, internet, cloud, depois a gente vem com a mobilidade, iPhone, WhatsApp, por aí vai, para depois a gente finalmente chegar na inteligência artificial. Ou a gente pode olhar, e é algo que eu particularmente acredito que tem esse nível de impacto, a inteligência artificial como uma transição de era mesmo, né? Uma nova era mundial. Então a gente teve lá a revolução industrial, o surgimento da energia elétrica, depois surgimento e a consumerização da tecnologia e da internet, para então a gente chegar na era atual que a gente está agora, na era da inteligência artificial. E aí, falando em nível de impacto, como eu falei, se a gente for olhar simplesmente como uma mudança de modal tecnológico, e a gente olhar que de 2010 para cá surgiu grande parte das empresas que a gente consome, seja no B2B, seja no B2C, a gente cai na realidade que não é só o surgimento de novos produtos e novas empresas. Grande parte dos canais de marketing que a gente trabalha hoje, dos canais que a gente consome informação, não existiam na era pré-cloud. Grande parte das profissões. Se a gente olhar para o design organizacional da nossa empresa, provavelmente 80% das posições, talvez eu forcei aqui 60%, 80% das posições, elas não existiam ou elas não eram bem da forma como elas são hoje. Então, se a gente for pegar, por exemplo, do que é a minha especialização de falar, áreas de marketing e vendas, todas as disciplinas que a gente discute hoje, inbound, outbound, inside sales, customer success, são todas disciplinas que surgiram junto com o modelo SaaS, que surgiram na era pós-cloud. Então, se cloud e SaaS, que foi simplesmente uma transição de modal tecnológico do que era cliente-servidor para então aplicações na nuvem, já causou essa disrupção tremenda nos modelos de negócio e nas profissões, imagina o que a IA pode causar. Então, eu sempre brinco, eu não sou bom de futurologia, eu não tenho uma bola de cristal muito apurada, eu não sei dizer qual que vai ser o tamanho do impacto, né? Quais profissões que vão surgir ou deixar de existir, assim como os modelos de negócio, mas fato é que algum nível de impacto a gente vai sentir. O César Bertini, que é meu sócio aqui na Ramper e co-host comigo no Startups and Downs, ele usa uma analogia muito boa para explicar a IA, né? Ele fala que é como se o mar já tivesse recuado, ou seja, a gente sabe que o mar recuou, mas a gente não sabe o tamanho da onda que está vindo e que vai acertar a gente, né? Então eu acho essa uma boa metáfora aí para exemplificar, mas estou tentando aterrissar um pouco do que já é possível perceber, seja com a marola desse mar aí, o que é possível de perceber do que vai impactar no B2B. Uma coisa também legal de a gente esclarecer, o Gartner, que é uma entidade super respeitada a nível mundial, principalmente dentro do mercado de tecnologia, né? Eles basicamente fazem a moderação das principais tecnologias do mundo. E dentre os diversos quadrantes aí que eles lançam, eles têm esse Gartner Hyper Cycle, que é onde ele aborda, né, os ciclos tecnológicos e como que os hypes são formados. Eu achei esse gráfico super intrigante, onde ele faz um paralelo entre o surgimento da internet, né, o surgimento e o amadurecimento da internet, paralelizando isso com o que a gente está vivendo agora com a inteligência artificial. E nesse hype cycle, o que ele vai dizer é que existe alguma trigger, né, algum gatilho para o surgimento de uma nova tecnologia. Ela surge, se ela tiver a magnitude das que a gente está discutindo aqui, né, internet, inteligência artificial, ela vai atingir um pico de expectativa ao longo dos primeiros anos, seguido por, assim que ela atinge um certo cume, por um vale de desilusão ali. Então é como se todo mundo entendesse o surgimento dessa nova tecnologia como a resolução para todos os problemas da humanidade e uma grande ameaça para tudo que existe. Depois existe um vale da desilusão, que é onde eu acredito que todo mundo cai na real e realinha um pouco das suas expectativas e tem uma consciência mais próxima da realista de qual que é o real impacto dessa nova tecnologia.
até que a gente atinge ali o estágio da iluminação, né? O estágio da onde a gente tem realmente clareza. Talvez nem no pico, nem no vale desse hype, em algum momento essa tecnologia ela se estabiliza e ela se torna mais mainstream, mais amplamente adotada, que é a era que o Gartner considera a era de platô de produtividade, né? Então, falando sobre IA, a gente teve esse pico nos últimos 5 anos. O Gartner ele entende que esse vai ser o ano da desilusão, muito embora até aqui, né, a gente está mais ou menos no meio de 2025. Na verdade, esse pico só continua crescendo, né? A gente não sabe estimar se vai ter ainda algum vale da desilusão, mas eu acho que em algum momento, de fato, a gente estabiliza, de fato, as empresas e os consumidores, elas aterrissam a IA dentro das suas realidades e começam a, de fato, tirar proveito dessa grande tecnologia. Um outro ponto, um outro ângulo que eu quero trazer é sobre a dicotomia que existe entre produto e distribuição. Então, pensando na realidade de uma empresa B2B, entenda produto pela sua oferta, né? Pode ser um produto, um software, né? Ou alguma coisa parecida, como pode ser um serviço, uma consultoria, uma assessoria, qualquer coisa parecida. Então, você tem a sua oferta e você tem a sua forma de distribuir a sua oferta nos teus clientes. E aqui eu estou falando sobre canais de marketing, modelos de vendas. E quem acompanha o meu canal sabe o quanto eu falo que, na minha opinião, distribuição vence produto praticamente todas as vezes no B2B, não limitado a B2B. Eu já dei exemplos, é só pensar na Coca-Cola. Será que é o soft drink mais gostoso e mais nutritivo do mundo? Provavelmente não, mas todo mundo tem Coca-Cola em casa porque os caras são muito bons de distribuição. Mesma coisa pensa na Ambev. Que a Ambev produz as melhores cervejas do mundo? Não sei, não sou especialista, mas fato é que em qualquer esquina você vai encontrar um bar, uma conveniência que serve ali algum produto da Ambev. Então esses caras eles são muito bons em distribuição. E se a gente pensar na realidade do B2B, mesma coisa, nem sempre os melhores produtos da categoria são os que lideram a categoria. Normalmente são as empresas que têm maior impacto de marca, as empresas que mais educam seus mercados, que lideram esses mercados. Então, dado o contexto, eu queria aterrissar um pouco da visão e do impacto que a IA vai causar nos produtos das empresas, né? Então, se a gente pensar hoje com inteligência artificial já acessível, embora ainda custe caro trabalhar com inteligência artificial, a expectativa é que a IA reduza o custo em cerca de 10 vezes por ano, se eu não estou enganado. Então, em algum momento, vai se tornar hiper acessível de todo mundo usar, incorporar no seu dia a dia. Então, soma-se a acessibilidade da IA com a facilidade de desenvolver novos produtos de tecnologia com no-code, low-code. A barreira de entrada para novos produtos e serviços baseados em tecnologia vai diminuir bastante no B2B, o que, por consequência, vai aumentar muito a competitividade. Vão surgir novos players de todos os lados, na verdade, já estão surgindo, né? Pensa a quantidade, quer dizer, a categoria que você imaginar, pensa atendimento, pô, todo dia surge um bot novo de WhatsApp propondo automatizar ali o atendimento, bot para CRM, inteligência artificial que faz transcrição de call, pô, só no Brasil tem pelo menos umas 10, e aí a gente cai que com um mercado muito disputado, muito competitivo, os produtos facilmente se tornam commodities e as vantagens elas se tornam muito transitórias. O que eu quero dizer com isso é que hoje você tem uma funcionalidade no seu produto que daqui 1, 2 meses aquele teu principal concorrente facilmente consegue absorver aquele diferencial para o produto dele e vice-versa. O teu competidor também não consegue ter por muito tempo algo que você não tem, a não ser que você tenha outros diferenciais mais ligados a dados e a especializações, que é algo que eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui no vídeo, quando eu for falar de formas como eu vejo que você pode se proteger ou pelo menos dimensionar o tamanho do impacto no teu negócio. Então essa é a visão de produto. E uma vez que construir produto
está muito mais simples e os ganhos em produto tendem a se tornar marginais. Mais do que nunca, na minha opinião, a distribuição é rei. Quem tem distribuição está na frente da corrida, está mais apto a liderar a sua categoria. Nos dias de hoje, pensar em audiência e reputação é o must. Eu gosto muito daquela metáfora que é globalmente explorada, que se chama moat, que seria algo como você criar, né? A analogia do moat é você ter um fosso em torno do seu castelo, né? Você ter ali a sua cidade murada e você ter um moat em torno disso. E traduzindo essa analogia, você criar diferenciais que impedem que algum competidor te copie ou invada o seu território, né? Por isso o termo moat. Se é fácil de reproduzir funcionalidades com IA, low code, no code, alguém clonar a forma como você se posiciona numa rede social, ou mais do que isso, alguém clonar a quantidade de seguidores, de audiência, de engajamento que você tem em uma rede social, que qualquer que seja o canal digital, é muito mais difícil do que clonar atributos de produto. Outra coisa que acaba sendo um diferencial mais do que nunca, e quem me acompanha aqui sabe o quanto eu falo disso, é a especialização em um nicho. Quem é generalista vai ser facilmente, na verdade já está facilmente sendo substituído pelo ChatGPT, porque o ChatGPT já tem resposta para praticamente tudo. O que o ChatGPT ainda não tem são 20 anos de conhecimento dentro de uma única indústria. Isso é uma característica muito comum que empreendedores B2B têm e que eles precisam aprender a colocar esse tamanho de expertise embarcado nos seus produtos e embarcado nos seus conteúdos para fortalecer a sua distribuição. E mais do que nunca é importante você dominar pelo menos um canal de distribuição que seja. Tem todo um trabalho aí para você identificar qual que é o seu canal. Também falo muito sobre isso aqui no Ramp Up. Então, logo você identifique qual que é o seu canal, você começar a edificar dentro dele. De preferência, construir canais proprietários e não depender apenas de mídia paga. E dominar esse seu canal proprietário, de preferência um canal onde você possa ter um grande diferencial competitivo e estar quilômetros à frente dos seus concorrentes. Então, mais do que nunca, dar muita atenção para a distribuição. E eu trouxe dois gráficos também que eu gosto bastante, são um pouco mais batidinhos, também eles não são da era da inteligência artificial, são gráficos bastante explorados no mercado SaaS, que dão bastante embasamento para o que eu estou querendo dizer aqui, né? No gráfico da esquerda, onde fala The Power Law of Distribution, ele vai dizer que a maior parte das empresas de mais rápido crescimento tem 70% da sua aquisição vindo de um único canal. Então, basta você pensar em alguma empresa de sucesso que você conhece no B2B e provavelmente ela tem um jeito único de vender e ela explora algum canal de marketing que é muito difícil de reproduzir o jeito como ela faz. Eu listei 3 empresas aqui que eu particularmente gosto bastante, que sempre foram referências para mim, sendo uma delas a minha própria empresa. Então eu olho, por exemplo, para o G4 Educação. Talvez você já tenha tido a experiência de fazer alguma imersão com eles. E o produto deles, né, o conteúdo deles, ele é realmente muito bom. Mas o que impede outras empresas que talvez tenham o mesmo nível de conhecimento que eles lá, de transmitirem cursos muito semelhantes? Poxa, eu acho que tem uma galera aí no mercado que tem esse mesmo nível de competência de entregar imersões tão boas quanto eles. Então por que a gente não vê ninguém rivalizando ali com o G4? Por que a gente não vê uma nova G4 surgindo a cada mês, se é relativamente fácil de criar uma imersão e colocar o seu conteúdo à prova? Pô, porque os bichos têm muita influência, tem milhões de seguidores no Instagram institucional, mas milhões de seguidores somando ali os fundadores da empresa. Então eles têm um moat, eles têm um diferencial no canal de distribuição muito difícil de clonar. No caso deles, eles usam influência, mais especificamente dentro do Instagram. Os bichos realmente dominaram esse jogo. Pega uma outra empresa do meu mercado, a RD Station. Pô, a RD é referência no Brasil e fora do Brasil. Nos últimos 10, 15 anos, os caras construíram a máquina de inbound marketing.
principalmente usando conteúdos de blog para indexação de Google. Eu não sei se ainda é assim, mas até um tempo atrás, qualquer coisa que você fosse buscar ligada a marketing digital, ligada a vendas, você procurava no Google, vinha o blog da RD Station, e isso fazia com que eles canalizassem praticamente todo o tráfego que existe dentro dessa indústria para o site deles, onde eles iam converter em lead e tudo mais. Os caras realmente ficaram muito bons em fazer esse troço. E pega a minha própria empresa, a Hamper. A gente é uma empresa de engajamento de leads, né, de engajamento de vendas, e a gente opera no canal LinkedIn praticamente desde a origem da empresa, e a gente vem masterizando esse nosso trabalho de LinkedIn, tanto explorando inbound quanto outbound. E sem falsa modéstia, que eu desafio você a dizer um concorrente da Hamper que seja que trabalha tão bem o LinkedIn quanto a gente na Hamper trabalha. Então, eu peguei 3 empresas que são do meu mercado, então é mais fácil de eu dar exemplo, que exploram 3 canais e que têm 3 grandes diferenciais de distribuição. Embora sejam até modelos de negócios semelhantes, a gente acaba nem entrando uns nos mercados dos outros. Tamanho é o diferencial que a gente criou, cada um no nosso canal. E por fim, eu gosto bastante também desse gráfico mais batidinho que compara a curva de evolução do Slack, que sempre foi uma empresa no meio de tecnologia super aclamada, principalmente quando a gente fala sobre modelo de negócios, porque o modelo freemium deles é muito bom. Você entra lá, cria a sua conta, põe os usuários, quando você vê, você precisa pagar. Então eles têm um modelo de monetização incrível, super disruptivo. Mas o Teams da Microsoft, quando eles ligaram o motor de distribuição deles, eles passaram o Slack far, far away. Por quê? Se a gente for imaginar, a força de distribuição da Microsoft é colossal. Eles já estão dentro de todas as empresas, sejam PMS, mas principalmente as grandes. Todas as empresas têm licenciamento Microsoft, Windows, e-mail, pacote Office. E aí, para embarcar o Teams ali dentro, é muito mais fácil para a Microsoft do que para um novo entrante. Por isso, mesmo o Slack sendo a potência que ele é em termos de produto, ele acabou ficando para trás na corrida de distribuição. E agora, aterrissando, tendo dado todo o contexto que eu vejo como importante para a gente ter uma melhor compreensão do impacto da IA nas empresas B2B, eu quero te ajudar a entender qual é o potencial impacto na sua empresa. Além desse vídeo, eu estou disponibilizando, eu vou pedir para deixar em destaque na descrição, um material onde você consegue usar essa tabela com os critérios que eu vou te apresentar agora, e você consegue aplicar para a sua própria empresa. Quando você termina de preencher, vai te tomar 2 minutos ali, ele vai te dar uma pontuação e te dizer em que zona de impacto que a sua empresa se encontra quando o assunto é IA. Então eu separei aqui 5 critérios. Vale dizer que aqui existe uma contribuição imensa do César Bertini, que eu comentei, que é co-host no Startups and Downs comigo, além de ser conselheiro de algumas empresas de tecnologia brasileira, e para mim uma referência, um cara que está bem à frente quando o assunto é IA. Eu tenho me aconselhado muito com ele, então eu me apropriei de alguns conceitos que ele tem me falado, adaptei para o que eu vejo que é importante no B2B, e cheguei aqui nesses 5 critérios, onde é possível avaliar cada um desses critérios em um range de 3 notas, vamos dizer assim, né? De 3 possibilidades. Vamos pegar o posicionamento da empresa, né? Como que a empresa ela é percebida perante o mercado. Se a empresa ela é mais genérica, ou seja, ela vende um serviço e pode atender qualquer outra empresa, ela está bem mais ameaçada do que uma empresa que é extremamente nichada. Porque lembra que eu falei, quem opera em nicho tem diferencial, seja no canal de distribuição, mas tem diferencial no conhecimento que vai embarcado no produto ou serviço. E daqui a um tempo é fato que todo produto ou serviço vai ter IA embarcado. E a qualidade dessa IA ela vai ser determinada pelo quão especialista a empresa é naquele nicho. Então, posicionamento em um nicho específico é uma grande fortaleza aqui para empresas
B2B quando o assunto é IA. O segundo critério é modelo de negócio. Empresas que trabalham com serviço puro, ou seja, serviço baseado em hora-homem, entrega projeto. Vamos imaginar uma empresa que faz sites de internet, por exemplo. Pô, todo dia sai uma IA nova, seja o Canva, o Figma, o Lovable. Pô, tá todo mundo ali te possibilitando criar sites, promptando ali, né? Esse é o tipo de empresa que vai ser altamente impactada. Você tem as empresas de serviços que são tech-enabled, ou seja, elas entregam um serviço de valor agregado, mas elas usam tecnologia embarcada, especialmente IA, para escalar, essas estão melhor posicionadas. E você tem as empresas de produto digital. Seja esse produto digital um SaaS, como é o caso da Hamper, seja esse produto digital um agente de IA, ou até mesmo um infoproduto, um curso digital, qualquer coisa parecida. Como eu já disse, as empresas digitais também não estão livres, a depender do modelo de negócio da empresa. A SaaS vai ser um dos primeiros modelos a ser disruptado, ou seja, um SaaS genérico, se combinar o critério 2 com o critério 1, um SaaS genérico, um curso genérico está altamente ameaçado aí pela IA. Outro ponto é a criticidade que você tem no seu cliente, o produto ou serviço que você oferece, o quão crítico. E se você não sabe o quão crítico você é no seu cliente, pensa no seguinte: quando o seu cliente precisa fazer uma redução de custos na empresa dele, você é a primeira linha a ser cortada, você está ali no meio da tabela a ser cortado, ou você raramente entra dentre os custos a serem cortados? Você raramente entra porque você é stickiness dentro do seu cliente, você é crítico para o seu cliente, ou seja, a empresa ela não pode, porque ela vai reduzir os custos dela, por exemplo, cortar a internet, se é uma empresa de software, como é o meu caso, cortar a AWS, não dá, né? A gente brinca, jogar os remos ao mar, né? Não faz sentido nenhum. Então, quando você tem alta criticidade, o cliente te cancela com mais dificuldades. Se você tem baixa criatividade, qualquer revertério de ciclo econômico no mercado ou particular do seu cliente, você acaba sendo substituído por qualquer outra ferramenta, por qualquer outro prestador de serviço. O quarto critério é a geração de dados que a sua empresa tem. Então, se você trabalhar com algo muito transacional, tipo alguma prestação de serviço muito básica, de novo, baseada em hora-homem, você transaciona pouca coisa ou nada do seu cliente dentro de alguma plataforma sua, você praticamente não gera dados. E dados é combustível para IA. Se você for construir uma IA própria, não basta você saber conectar o N8N com o ChatGPT. O diferencial está em você aportar os seus próprios dados. Porque essa integração N8N mais ChatGPT, o meu filho de 17 anos, ele já está fazendo, está estudando engenharia da computação na faculdade e ele já está fazendo isso. Então, daqui pouco tempo, vai ser tão simples quanto operar um Excel, a gente saber fazer esse tipo de integração básica, mas a diferença de um agente vertical, de uma IA B2B, está em você treiná-la com os dados certos. Então, se a sua empresa produz bons dados, dados específicos, a sua empresa está na frente pela corrida da IA, tende a ser menos impactada. E, por fim, a integração no stack do cliente. Pode dar a entender que é limitado à empresa de tecnologia, mas não necessariamente, tá? Porque, por exemplo, se você é uma agência de marketing que está plugada no CRM do cliente, opera todas as mídias daquele seu cliente, você pode considerar que você está ali no cenário de baixo a média integração com o stack do cliente. É muito mais difícil de arrancar uma agência que está plugada no core business do cliente do que uma agência panfleteira ali que faz um outro job pelo cliente. Agora, quando você tem uma forte integração, vamos dizer assim, você é um sistema ERP que está ali entranhado no operacional do teu cliente, integra ainda com os bancos, com prefeitura, com contabilidade e tudo mais, aí é muito mais difícil de te arrancar, ao mesmo tempo que é mais difícil também de alguma IA, de algum agente qualquer disruptar o teu negócio. Você tem um pouco mais de margem de manobra para ajustar a sua empresa e pouco a pouco atualizando
as suas tecnologias, as suas ofertas para o que a era da IA pede. E eu trouxe 2 exemplos operando nos extremos. De certa forma, eu mencionei um pouco eles aqui na minha fala, mas se eu fosse pegar um modelo de negócios que eu vejo altamente impactado pela inteligência artificial, vamos pensar que aquela agência de marketing genérica, ela não tem especialização em nicho nenhum, e ela produz peça, ela produz carrossel de Instagram, ela produz papelaria ali para os clientes dela, e essa agência ela já é facilmente substituída por inteligência artificial, porque o cliente ele vai ele mesmo promptar ali o que ele quer para fazer o carrossel de Instagram dele ou qualquer coisa parecida, ou ele vai trabalhar com uma agência especialista no nicho dele que sabe trabalhar com IA e sabe trabalhar com outras tecnologias para melhor servi-lo. Então, em um exemplo como esse, se você se reconhece em algum exemplo como esse, minha sugestão é que você tem que agir rápido, muito rápido, porque provavelmente você já está sentindo a perda de receita ali no teu negócio. No outro extremo, a gente tem empresas que eu considero melhor posicionadas. Vamos pegar ali um sistema de gestão, como eu comentei, que ele é de nicho, ou seja, vamos pensar um sistema de gestão feito para contabilidades, feito para escritório de advocacia. E ele integra ali com o banco, ele integra com os tribunais, ele integra com as prefeituras, para emissão de nota fiscal, ele integra com todo o operacional da empresa, além de ser difícil de arrancar esse bicho, porque ele tem um loquinho muito forte dentro da operação, ele é especialista no nicho. Então, para surgir alguma molecada com um agente ali de IA feito em N8N tentar trocar esse ERP vai ser muito mais difícil, porque tem muita tecnologia embarcada, mesmo que às vezes em tecnologia já legada, já desatualizada, mas ainda assim tem muita regra de negócio ali que não é facilmente substituída. Estou usando exemplos aqui de marketing de tecnologia que é mais próximo da minha realidade, mas conto com a sua adaptação aí para o seu negócio B2B. Se você quiser que eu pense pelo seu modelo de negócios, comenta aqui nos comentários desse vídeo as características do seu negócio e eu tento te dizer se eu vejo que o impacto é maior ou menor, mas como eu comentei, eu estou disponibilizando um material que ele basicamente é composto pelos critérios dessa tabela, só que ele está em forma de formulário. Você vai preenchendo ali. Pô, a minha empresa tem um posicionamento nichado, o meu modelo de negócios é tech-enable, e assim vai. Quando você termina de preencher esse próprio formulário, ele te dá um retorno com uma nota ali, e de acordo com o range da sua nota, ele vai te dizer em que cenário de impacto no B2B que você se encontra. E aí, caminhando para a finaleira aqui, aterrissando o conteúdo, eu abri falando sobre a quantidade de informações e sobre a ansiedade que isso gera. Eu acho que a gente tem 2 lados dessa história, né? Você abre hoje o LinkedIn e todo mundo virou um pseudo-especialista em inteligência artificial, né? Então eu peguei um post aqui de bode expiatório, recortei um pedaço para anonimizar, mas eu tenho certeza que você deve estar cansado de ver posts como esse. Abre lá e alguém, pseudo-especialista em IA, a pessoa era analista de qualquer coisa há 1 ano atrás, hoje ela é especialista em inteligência artificial, posta lá o mapinha mental, ali o diagrama do N8N dela, dizendo que ela criou um agente que vai disruptar alguma coisa, pede para comentar, eu quero que ela manda ali o agente dela. Isso causa naturalmente uma ansiedade tremenda para quem empreende com B2B, porque vê, pô, esses agentes estão chegando aqui na minha porta, e hoje parece que qualquer moleque, como eu comentei, né, meu filho com 17 anos já é capaz de criar algum agente, fala, pô, parece que todo mundo está avançado nessa corrida e a minha empresa está ficando para trás, mas se você quiser acompanhar informações reais de gente que está navegando bem já dentro desse ambiente, tem conhecimento de causa para transmitir, mais restrito também ao universo que eu enxergo, né? Eu não acompanho os high-techs de IA mundo afora, talvez um pouco como entusiasta, mas olhando para a realidade do B2B, eu deixei alguns nomes de pessoas aí e canais que eu acompanho. Então tem esse Bruno Fagion, ele tem um canal de YouTube, eu não identifiquei qual que é a empresa dele, vou deixar o canal dele aqui nos links. Tem o Bruno Okamoto, da comunidade MicroSaaS, ele tem canal de YouTube, ele tem newsletter, ele fala muito sobre criação de novos negócios, de novos modelos de negócio
usando IA, no-code, low-code e tudo que está em torno dessa economia micro-SaaS. Inclusive tem uma entrevista minha com ele e com o César no canal do Startups and Downs. Tem o Giovanni Salvador, que está no mesmo mercado que eu, e ele consome muita coisa de fora do Brasil, acabou de voltar do SaaStr e trouxe uma cobertura de tudo que ele viu lá. E ele fala muito sobre o impacto da inteligência artificial nas estratégias de go-to-market, e ele publica conteúdo majoritariamente no LinkedIn, então recomendo segui-lo ali. Tem o João Vitor, do G4 Educação. Ele, assim como as outras pessoas do G4, ele é mais presente no Instagram. Eu gosto que ele está sempre demonstrando o que ele tem feito com o IA nos bastidores do G4, então muito mais do que um entusiasta ali mostrando que encontrou uma ferramenta nova, ele mostra realmente as aplicações, o que deu certo, o que não deu, o resultado que ele tirou. E por fim, recomendo muito os conteúdos do César Bertini. A maior parte dos conteúdos ele faz em correalização comigo no Startups and Downs, que é um podcast feito para empreendedores, não limitados a B2B, mas por alcançar muito da audiência minha e do César, e invariavelmente 80%, 90% de quem nos escuta é B2B. E o César é um grande especialista, não só em inteligência artificial, mas em tecnologia como um todo. E se eu tenho tempo e bagagem nesse mercado de tecnologia, ele tem aí pelo menos o dobro do que eu. Seria justo dizer que esse conteúdo foi co-realizado entre eu e ele, porque eu me apropriei de muitas das coisas que ele fala para mim, de artigos que ele escreve mais no particular e compartilha comigo, e de coisas que ele compartilha on the record no microfone. Inclusive, se você empreende no B2B e quer estar mais aware aí de assuntos que têm ligação com o teu modelo de negócio, quer ouvir a opinião de outros empreendedores, eu vou fazer um call to action diferente, porque eu sei que você já segue aqui o Ramp Up. Se você não segue, tá marcando bobeira, segue o canal aí, já curte esse vídeo, porque eu sei que te ajudou, mas dá uma olhada também no canal Startups and Downs, que é um canal que eu tenho em realização com o César. Se você empreende ou lidera no mercado B2B, no mercado tech, certamente esse podcast vai ser um podcast de cabeceira para você, beleza? Te vejo em breve, grande abraço.